Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a verdade liberta. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, né? Curtam, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser deixar comentários no vídeo, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, é opcional. E que você se inscreva no canal, tá bom? Quem não se inscreveu ainda. Desde já disse, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome mais uma vez e me use para levar essa mensagem no dia de hoje. Que todas as palavras santas, todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo de Deus. Nenhuma vem da minha boca, todas vêm do Espírito Santo, Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que todos possamos aprender e pôr em prática em nossa vida o que devemos aprender no dia de hoje, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Eu oro, ilumino e glorifico, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Senhor. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje vamos falar sobre a verdade liberta, né? E temos uma passagem bíblica, né, que se inicia em João 8:31, né? Aqui é uma conversa entre Jesus e o povo judeu. Tem alguns que diz assim, ela começa assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Vou parar aqui um minutinho no versículo 36, queridos irmãos, para a gente entender uma coisa aqui. Ó. Jesus diz que quem está em pecado, quem comete pecado, é escravo do pecado. Isso é verdade. Por quê? Porque o pecado ele é viciante. Assim como a droga, o cigarro, a bebida alcoólica, a cafeína, certas comidas, o pecado é viciante, né? Então, vamos pegar um pecado. Pornografia, ela é viciante. Tem gente que fica tão viciada na pornografia que é incapaz, eu disse incapaz, de, de praticar uma relação sexual sem assistir a pornografia. Não consegue. Tem pessoas que acontece isso, porque ela é viciante. Tem pessoas que tomam a cafeína, né, o café, e se não tomam um dia, fica sem tomar, passa mal, com dor de cabeça, mal-estar, porque isso é um vício. E o pecado, ele é viciante. Então, se nós lidermos com o pecado, é um vício, cada vez que a gente peca, a gente vai fazendo o quê? Por que ele é viciante? O pecado, ele vai apagando a nossa luz que nós temos. Né? Quando a gente segue a Deus, nós temos uma luz interior, que é a luz de Deus que brilha em nós. E nós estamos indo para a luz. O pecado ele vai diminuindo essa luz. O que vai acontecendo? Quando a luz diminui, as trevas que nós temos dentro de nós, começam a tomar conta da gente. Então nós temos luz e trevas dentro de nós. Quando a luz brilha forte, as trevas quase que desaparecem. Agora, quando a luz se enfraquece, as trevas aumentam. Entendeu? Entre nós. Então nós precisamos manter forte nessa luz, nessa fé. Né? E é através da verdade. A verdade nos libertará. E onde a gente encontra a verdade? Na Bíblia. Então, através da palavra de Deus, que é a verdade, que está na Bíblia, ela nos liberta do pecado. Entendeu? Nós deixamos de ser escravos do pecado. Né? Nós somos escravos, sim, como eu sempre falo, nós estamos no cativeiro, pois nós nascemos pecadores. Né? E nós, no decorrer da vida, nós pecamos, então nós estamos dentro do cativeiro. Só que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos cedeu a porta da graça, para que nós saímos do cativeiro e pudéssemos alcançar a vida eterna. Nós somos livres.
né? Da mesma maneira que Deus fez o seu povo livre lá no Egito, quando eles estavam escravos lá no Egito, e Deus os libertou com o seu poder, né? E os fez livres, agora ele está fazendo a mesma coisa com a humanidade. Ele morreu, Jesus morreu naquela cruz para nos libertar, nos fazer livres do pecado. Agora, a decisão é nossa, de nos arrependermos dos nossos pecados para alcançarmos essa graça que Jesus está nos oferecendo. Compreende, queridos irmãos? Então, nós temos que nos libertar. Então, o pecado é um vício. Se nós continuarmos a pecar, nós vamos enfraquecendo. Você fala, ah, só hoje eu vou tomar um. Eu vou, não vou na igreja. Aí depois, não vou de novo, tô cansado. Aí começa a se relacionar com uma pessoa que não vai na igreja. Não, tudo bem. Eu vou ajudar ela a ir para a igreja. Só que essa pessoa fala, não vai hoje não, vamos fazer. Por favor, vamos agora você deixa da igreja para ir passear com essa pessoa, não sei o quê. Daqui a pouco, você começa a se contaminar com o jeito daquela pessoa. A tua a tua luz vai se apagando e as suas trevas vão tomando conta e você começa a copiar o jeito da pessoa. Conhece o ditado que diz, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és? Exatamente isso. Tome cuidado, queridos irmãos. E isso faz com que a gente tem que estar sempre mergulhado na verdade. É ela que vai estar sempre revitalizando e mantendo a nossa luz acesa. Então, por isso que a verdade nos libertará. Tá certo? Continuando aqui no versículo 35, capítulo 8. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Aí o povo lá disse a Jesus. Então eles disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhes falei a verdade que vim de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Pausando aqui, quer dizer, na leitura, no versículo 41, por que eles disseram não somos filhos ilegítimos? Né? Porque Jesus era considerado um filho legítimo. Alguns manuscritos históricos da época, que não são bíblicos, né, não têm a validade bíblica, mas têm a validade histórica, eles dizem que Maria era considerada uma adúltera, era considerada uma mulher que traiu Jesus. Muito provavelmente ele era filho de um romano. Eles achavam que Jesus era filho de um romano, né? Porque segundo alguns textos, Maria teria ajudado um romano que chegou ferido. Então começaram a falar que ela tinha um relacionamento com esse romano, né? Então, quando Maria disse que estava grávida antes de casar com José, e José a abandonou, eles ficaram pensando que Maria era uma adúltera, que Maria tinha se deitado com aquele romano. Depois José aceita Maria de volta, depois do sonho que ele teve com o anjo Gabriel. Ele casa com Maria e junto com Maria ele cria Jesus. Mas Jesus sempre foi considerado um filho bastardo pelo povo hebreu, pelos israelitas. Né? Um filho ilegítimo. Então por isso eles falam aqui, não somos filhos ilegítimos de um pai, temos um pai que é Deus. Agora vamos à resposta de Jesus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. É pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Vamos parar aqui em 45? Isso não parece familiar? Vários profetas, né? Jeremias, Elias, foram perseguidos
por dizer a verdade, né? Então você vê, por exemplo, quando vai lá um profeta falar com o rei Josafá, acho que é Josafá, foi falar com o rei Acabe, ele pede que aí os profetas que estavam lá estavam falando que eles tinham que ir, que Deus entregaria os inimigos nas mãos deles, né? Aí Josafá falou, não tem um outro profeta que nós possamos consultar? Acabe diz o quê? Tem um, mas eu não gosto dele porque sempre que ele vem falar, ele só fala coisas ruins de mim. Então, queridos irmãos, aí vem. Acabe estava falando mal desse profeta, que era um profeta da época do profeta Elias, né? Não era Elias, era um outro profeta. Por quê? Falava mal dele. Porque ele era um homem errado. Você entendeu? Porque Acabe não era um homem de Deus. Então, esse profeta falava a verdade. Então, como ele fazia o que era errado para a de Deus, esses profetas só poderiam falar mal dele, porque era verdade. Entendeu? Então, aqui Jesus está falando a mesma coisa. Que eles não creem nele porque ele diz a verdade. Entendeu? Então, as pessoas preferem ouvir mentiras do que a verdade. Se a verdade não for o que eles querem ouvir. Isso é um problema de hoje em dia, queridos irmãos. Muitas pessoas deixam de ouvir a verdade para ouvir mentiras, vão em falsas doutrinas, porque falam que aqui é mais liberal, aqui eu posso continuar vivendo a minha vida que eu quero. Mas Deus, essa é a verdade? É essa a verdade que Deus quer pra gente? É isso que Ele quer? É isso que tem que perguntar. Não adianta você ir num lugar onde não está seguindo o que Deus quer. Não interessa o que as igrejas falam, não interessa o que Deus quer. E a verdade está na Bíblia. E nós vimos isso acontecer na época de Jeremias, né? Quando Jeremias gritou lá para a população, pregou para o rei, falou que se eles não mudassem, não se voltassem para Deus, Jerusalém seria tomada e destruída. E falou para o rei Eliaquim que ele seria morto, jogado numa vala qualquer. E aí veio um falso profeta e falou, não, Deus que também falou comigo e disse que vocês ficarem tranquilos, continuar essa vida que vocês estão fazendo, porque ele não deixará que toquem Israel. E aí aconteceu que Nabucodonosor veio destruir tudo. Por quê? Porque eles não ouviram a verdade de Jeremias, eles preferiram acreditar no que eles queriam acreditar. Você entendeu? Então eles não ouviam a verdade. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui também. Né? Eles não ouviam a verdade que Jesus estava pregando. Continuando no versículo 46, quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. E aí termina essa passagem que é João 8, 31 a 47, né? E aí vem uma sequência que eu vou ler daqui a pouquinho, que é a continuação da história. Então a gente vê, aqueles irmãos, que fala que ele é a verdade, né? Como fala que eles são de Deus. Tem uma parte na Bíblia que Jesus fala, se vocês olhassem direito para mim, veriam o Pai, né? Porque ele é semelhante ao Pai, ele tinha todas as características do Pai. Se eles olhassem direito para Jesus, eles veriam o Pai em Jesus. Então, que ele era filho de Deus, né? E também era Deus. Então, você vê claramente, ele fala isso, né? Tem um capítulo que ele fala isso, né? Não lembro qual evangelho que está. Então, esse povo, claramente, eles não estavam com Deus. Como Jesus disse, eles eram guiados, o pai deles era Satanás. Mesma coisa acontece com muita gente hoje em dia, que se dizem de Deus, que vão à igreja, mas são guiados, o pai deles é Satanás, pois vivem na mentira, fazem tudo que é torto perante os olhos de Deus, não ligam para a verdade de Deus, não sequer pegam uma Bíblia para estudar e acham que estão vivendo para Deus, mas na verdade estão vivendo para Satanás. É exatamente o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas não pegam a Bíblia, né? E lembre-se, a verdade vos libertará do pecado. E onde está essa verdade? É na Bíblia. O único acesso que nós temos a Deus hoje em dia é a Bíblia, a palavra da Bíblia. Então nós precisamos ler, estudar ali, para a gente entender o que Deus quer da gente. Entendeu? Quando eu vou fazer um concurso, por exemplo, o que a gente faz? A gente vai estudar a coletânea de textos, livros, leis, as referências biográficas que eles dão, as referências, para que a gente estude, para poder compreender o assunto, para tentar ir bem na prova do concurso. Não é isso?
Com Deus é a mesma coisa. Se eu quero saber mais sobre Deus, se eu quero seguir a verdade de Deus, eu vou estudar as referências que Deus me deu, que é os livros sagrados, né? A Bíblia Sagrada, que significa livros sagrados. Somente assim. E eu vou pegar uma versão só e vou estudar a Bíblia? Não, eu tenho que estudar várias versões. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi escrita originalmente em hebraico, uma outra parte dela em aramaico e o Novo Testamento em grego. Aí eu falo para vocês, tem como, depois de muitos e muitos anos, que aquilo foi escrito, milhares de anos, quando você vai traduzir, tem como traduzir a Bíblia corretamente? 100%? Claro que não. Por exemplo, se eu pegar frases que as pessoas diziam aqui no Brasil há, vamos supor, 1000 anos atrás, só 1000 anos, eles falaram, então ela está escrito, vós nascer vai sair? Muitas pessoas hoje em dia, o vosso ser vai sair? Muitas pessoas hoje em dia não vão entender isso. Entendeu por quê? Porque ninguém usa mais esse termo. Então, é você, né? Então, são termos que às vezes têm um significado, mas tem palavras que eram usadas antigamente, né? Que nem a palavra bandulo. Alguém sabe o que significa bandulo? Né? Então, quem assistiu o Castelo rá tim tem um episódio que aparece lá, o avô do Nino, que ele fala, que tal fazemos uma boquinha para afundar o bandulo? Quem é que sabe então, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Então, tá afundar é encher, né? Então, mais ou menos é isso que eu entendo. Encher e bandulo é a barriga. Então, que tá fazendo uma boquinha para encher a barriga, para matar a fome. Entendeu? Então é tá afundar o bandulo. Mas pode ser que por muito tempo, como o idioma hebraico, por exemplo, não existe mais, muitas pessoas talvez fosse difícil para você traduzir corretamente. Né? Que nem, por exemplo, hoje em dia mesmo a gente pode ter olhando a tradução. Então eu vou pegar uma frase: o ladrão estava assaltando a casa e a casa caiu. Aí esse texto vai e vão traduzir lá, vamos supor que está no livro e tal, e aí esse livro foi para os Estados Unidos, eles vão traduzir lá para o inglês. Eles vão fazer o quê? Eles vão traduzir e vão entender o quê? Ao pé da letra, que o ladrão estava roubando a casa e a casa desmoronou. Mas foi isso que eu quis dizer quando eu falei essa frase? Não. Eu quis dizer o quê? Que o ladrão estava roubando a casa e ele foi preso em flagrante. Mas a tradução mudou. Está errada a tradução? Não está errada. Só que isso é uma frase, é um dialeto, não é um texto da língua portuguesa correta, entendeu? Então é um dialeto, é uma maneira de dizer, uma expressão que a gente usa, mas que não faz parte da língua portuguesa diretamente. Não. Então é um significado que se você não compreender português do Brasil, se você falar isso em Portugal, provavelmente não vão entender. Se você falar isso em outros países para português. Isso é um texto aqui do Brasil, né? Entendeu? Então, quando a gente foi traduzir a Bíblia, teve esses problemas também. Existiam esses dialetos, essas coisas, que podem ter sido traduzidos ao pé da letra. Você entende? E pior, os manuscritos não durariam esse tempo todo. Então, eu fazendo cópias, cópias de cópias. E as cópias eram perfeitas? Sim, eram perfeitas, porque eles contavam nome de letras, nome de símbolo, nome de palavras, nome de parágrafo, de linhas, tudo para ficar perfeito. Se desse alguma coisa errada, eles rasgavam e começavam tudo de novo. Então, é perfeita as cópias. Porém, vai chegar um momento em que várias versões começam a surgir, entendeu? E aí nós temos que tomar cuidado aonde que elas são baseadas, né? Por isso é importante que a gente utilize várias versões para tentar entender um conceito da Bíblia, né? E ver o que está de acordo com o ensinamento bíblico para a gente aprender a verdade de Deus corretamente. Por isso é importante que a gente estude a palavra de Deus, é a única fonte de verdade que nós temos. E é ali que nós vamos saber se o que está nos ensinando na igreja é verdade ou se estão nos enganando, ou se as pessoas que estão ensinando estão equivocadas. Porque lembre-se, os líderes das igrejas, qualquer uma, inclusive da Adventista, né? Inclusive a própria Ellen White, que é a cofundadora da Adventista, todos são pessoas, o quê? Humanas, falhas, pecadoras,
e que erram. Um dos cofundadores da Adventista era Guilherme Miller, ou William Miller, como quiser chamá-lo, e ele, o quê? Sabe me dizer? Hã? Ele errou, né? Ele estudou a profecia, descobriu a data exata, a profecia tudo certinho. Porém, ele errou o acontecimento, né? Causou uma desilusão, uma decepção em muita gente, porque ele disse que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. Pelo contrário, ele entrou na ala santíssima lá no céu, né? E acabou enganando muitas pessoas ali. Ele, mas ele também se enganou. Ele não era uma pessoa ruim. Então, tem muitos pastores que são honestos, mas eles se enganam porque são humanos. Mas só a Bíblia vai ter coragem de nos trazer a verdade. Só ela pode nos trazer a verdade absoluta. Você entendeu? Só ela pode. Então é ali que nós temos que buscar a verdade. Não é em igreja nenhuma, não é em pastor, não é em nada. É ali que nós temos que buscar a verdade. Entendeu? Continuando, queridos irmãos. Agora vamos ler Jesus e Abraão. Jesus, os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna, ou morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você disse: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Então, parando por aqui, queridos irmãos, no versículo 52, que é o último que eu li. Eles estão falando que Abraão morreu, os profetas morreu. Mas eles morreram eternamente? Entendeu? Isso aqui nos dá a entender o quê? Que esse povo não compreendia a como é que fala? É a ressurreição. Lembrei, deu branco. A ressurreição. Jesus não estava falando que eles não iam morrer, né? Ele estava falando que eles não iam morrer eternamente, ou seja, ele estava falando da segunda morte, morte eterna, né? Então, Abraão morreu, mas ele vai ser ressuscitado, né? Se eles parassem, só que eles tinham alguns textos que poderiam dar indicação para ele de ressurreição, né? Por quê? Abraão, Abraão não, fala-se na Bíblia que Enoque foi levado ao céu sem morrer. Esses textos existiam, né? Também existia já o texto de que Elias foi levado ao céu por um carrinho. Então, essas pessoas que foram para o céu, elas morreram? Não, Elias não morreu, Enoque também não. Então, como é que eles explicariam que esses dois não morreram? Quando ele fala dos profetas, mas Elias era um profeta e ele não morreu. Então, Jesus poderia ter citado esse caso, né? Então, como é que ele explicaria? Então, aí são evidências da ressurreição, né? Então, tudo isso é uma demonstração do, como é que fala? Da, da ressurreição, né? Então, ali já demonstrava algo do que Jesus estava falando. Então, mas eles não entendiam o que Jesus estava falando da segunda morte, que as pessoas não iam ficar mortas para sempre. É isso que ele está falando, que eles morreriam, mas que as pessoas que crescem nele ressuscitariam no momento que ele voltasse para buscar as pessoas, né? As pessoas iriam ressuscitar. E você vê que esses acontecimentos aqui já estão no final do livro, né? Estou falando aqui no começo do livro, no capítulo 8. Então, provavelmente, ele não tinha ressuscitado ainda pessoas. Não sei se já tinha ressuscitado alguém, né? Mas, Elias fala que ele ressuscitou o filho de uma viúva. Eliseu ressuscitou também o filho de uma mulher que tinha morrido. E um homem que foi jogado na cova de Eliseu ressuscitou quando tocou nos ossos de Eliseu. Então, tudo isso já era sinal
de ressurreição, que quem morria podia ser ressuscitado, né? Então, eles não compreendiam isso. Então, por isso eles estavam falando dos profetas que morreram, mas sim, morreram. Mas no momento certo, Abraão, os profetas ressuscitarão para a vida eterna. Tá? Eles estarão no milênio. É isso que Jesus está falando aqui. Continuando no versículo 53, você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse texto nos traz um ensinamento importante. Ó. Antes, verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é no versículo 58 de João 8. Jesus aqui está dizendo que ele é Deus. Né? Ele está dizendo que ele já existia antes de Abraão. E isso nos confirma que Abraão diz lá, quando os dois anjos mais um terceiro ser visita Abraão. Deus está aqui. Quem é que estava lá? Jesus. Foi ele quem esteve lá com Abraão. Quem lutou com Jacó, e mudou o nome dele para Israel, lá no deserto? Foi Jesus. Você entendeu? Então Jesus já existia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Não é interessante isso? Antes que Abraão existisse, eu sou. E outra coisa que é muito interessante, eu estou usando a versão NAA, tá? Que é a versão mais correta para se usar para estudos bíblicos, tá? NAA. Aí, continuando, versículo 59, é o último. Então pegaram as pedras para tirar dele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quando Jesus diz que ele disse eu sou, e esse eu sou nos demonstra uma outra coisa. Quando Moisés pergunta para aquela voz que estava falando com ele da sarça ardente, se me perguntarem quem foi que me enviou para libertá-los, o que eu vou dizer? Ele diz o quê? Fale que eu sou te enviou. Percebe? Quem estava falando da sarça ardente com Moisés era Jesus. Entendeu? Jesus é quem falou com Moisés. Eu sou era Jesus. Né? Então, muitas pessoas falam, Jeová, né, filho de Jeová, porque não sei o quê. Não, é Jesus. Quem falou com a maioria dos profetas foi Jesus. Jesus sempre esteve ali, né? Então esse texto é muito importante para isso, entender isso. Eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Você vê que eles ficaram tão revoltados com isso, que eles queriam apedrejar Jesus. Então você vê, esses judeus e Jesus estavam numa parábola. Esses judeus estavam sendo usados pelo mal, pelo inimigo, para quê? Para tentar derrubar Jesus. E eles se diziam falar em nome de Deus, em nome de Abraão, que era um servo fiel de Deus. Porém, quando você olha para Abraão, né, você vê que Abraão era fiel a Deus, servia a Deus e chamou Jesus de Deus. Porém, aqueles homens que diziam que Abraão era seu pai, estavam rejeitando aquele ao qual Abraão recebeu em sua casa, né? O qual Abraão recebeu em sua casa e, e deu de comer desse bebê e o chamou de Deus. Deus está aqui. Então, se eles parassem para ler aquilo ali, estudar a palavra de Deus, eles perceberiam
essas incoerências e chegar à conclusão que Jesus era Filho de Deus, que era Ele quem estava lá. E chegar à conclusão de quem era Jesus. Porque está tudo escrito, tudo isso aí já tinha escrito naquela época. Quando fala lá que ninguém podia ver a face de Deus, fala para Moisés, que falou que ele ia ver a Deus, e ele viu Deus de costa, né? Ali era Deus falando com Moisés. Ele viu Deus de costa. Se ninguém podia ver a face de Deus, como é que Abraão viu? Você falou que Deus estava lá. Como é que Jacó viu ao lutar com Jesus? Não, né? Era Jesus. Entendeu? Então, se eles entendessem isso, eles veriam que o próprio pai deles chamou Jesus de Deus. Foi Abraão. Recebeu Jesus, deu um banquete para Jesus. Percebe? Então, eles estavam sendo usados pelo inimigo. Eles não estavam seguindo. Eram pessoas que não tinham esclarecimentos, que mal estudavam a Bíblia e que achavam que estavam servindo a Deus. Como muitas pessoas, aliás, hoje em dia, acham que servem a Deus, que são servos de Deus, mas não estudam a Bíblia, não entendem a Bíblia. E pode ter certeza, muitas das pessoas que estão dentro das igrejas hoje em dia, que estão falando de Jesus, inclusive fazendo marcha para ele, pode ter certeza, né? E outros movimentos, se visse Jesus hoje aqui na Terra, não o reconheceriam e o rejeitariam, assim como foi aquele povo. Por quê? Porque não conhece a palavra, porque não estudam as palavras, porque não sabe quem ele é. E muitos líderes de igrejas, ao invés de ver que era Jesus e trazer essa verdade para os seus fiéis, iam fazer exatamente como Caifás e Anás fizeram. Iam tentar fazer tudo para queimar Jesus, para destruir Jesus, por medo de perder o seu poder. Tá certo? Hoje em dia não é diferente, não, queridos irmãos. As pessoas não conhecem a verdade porque não estudam a Bíblia, né? E lembre-se, a verdade os libertará, tá bom? A Bíblia é a verdade, é a única maneira que você tem. Então a gente pode mudar a frase para a Bíblia os libertará do pecado e do inimigo e do mal. Tá certo? Vamos para uma oração para encerrar. Queridos amados, obrigado por mais este dia. Obrigado por mais essa meditação. Obrigado, Senhor, por estar mais uma vez nos usando para trazer essa mensagem, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que eu e as pessoas que estão me ouvindo não tenhamos paz e sossego se nós não estivermos estudando a Bíblia, Senhor. Se não estivermos estudando essa palavra, Senhor. Não dê sossego a nenhum de nós se nós estivermos distante da Sua palavra, Pai. Que nós possamos estudar e ajudar outras pessoas a alcançar a Sua palavra, Senhor. Que as pessoas possam estar conosco, meu Deus. E possam nos usar, Pai. Para que Deus esteja no nosso comando, na nossa vida, Senhor. Estejamos sempre juntos, meu Pai, trazendo a Sua palavra às pessoas, Senhor. Que nós possamos servir a Deus. E que possamos, Senhor, estar felizes ao Seu lado, meu Deus. Que possamos chegar à vida eterna em busca da verdade. Que nós possamos alcançar a verdade para que ela nos liberte, Senhor. E que nós alcancemos dela no estudo da Bíblia, Senhor, que é a única fonte de verdade que nós temos, Pai. Que nós sejamos preparados para que a gente vê o Senhor Jesus, a gente aceitar. E aí, tá voltando, e a gente seguir a Ele, Senhor. Podemos estar juntos na vida eterna, Pai. Eu oro e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoe as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e aquelas que não estão ouvindo, que estão inscritas no meu canal, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. Que assim seja a hora, agradeço e glorifico, Pai. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueça, a Bíblia é só que pode te libertar. E lembre-se, assim como aquele povo foi enganado por Caifás e Anás, por não conhecer a verdade de Deus, por não estudarem e conhecer a palavra do Senhor. Assim também, muitas pessoas, num futuro bem próximo, quando a segunda besta surgir, serão enganadas pela falsa besta, pelo falso Cristo, pelo falso profeta, né? Usará a marca do inimigo por não estudarem também a palavra. Só que nós temos uma diferença muito grande, queridos irmãos. Aquelas pessoas não estudavam a palavra porque elas não tinham acesso à palavra. Só quem tinha acesso era a sinagoga, era o templo, e pessoas que tinham dinheiro que mandavam fazer uma cópia das escrituras. Agora, hoje em dia, não tem desculpa. Todo mundo tem acesso à palavra, só basta querer.
Você pode comprar a Bíblia e fala, não tenho dinheiro para comprar. Não seja por isso. Entra no aplicativo do celular aí, na loja do celular, Play Store ou, ou Google Play, como cada um está chamando de um jeito. Entra lá, baixa um aplicativo da Bíblia e vai estudar a Bíblia. Tem dezenas de aplicativos de Bíblia. Eu mesmo tenho 5, 6 no celular. Não tem desculpa para você não estudar. Naquela época eles não tinham acesso. Hoje em dia tem. Hoje em dia não tem desculpa. Essa é a grande diferença. Por isso, hoje em dia, quem receber a cabeça não terá culpa para falar no Bia, eu fui enganado. Não, você não foi enganado. Você usou a marca porque você é a palavra de Deus. Pois você renegou a verdade. Você renegou ler a verdade, estudar a verdade. Você não interessou. Por isso você foi enganado. Por isso não vai ter desculpa para aqueles que usaram a marca. Tá certo? Não esqueçam disso, irmãos. Estude a palavra de Deus. Porque senão vocês serão enganados. Assim como aquele povo fez. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém.